podemos encarar a velhice toda da mesma forma. Permite-me fazer aqui uma distinção que eu gosto sempre de fazer e que acho muito oportuno fazer entre, digamos, dois grupos diferenciados dentro dos mais velhos. Um grupo que nós poderíamos chamar o grupo da terceira idade e um grupo que nós poderíamos chamar o grupo da quarta idade. E esta diferenciação entre terceira idade e quarta idade não é, insisto, não é uma diferenciação cronológica. Não é, porque aí estaria a ser obviamente idadista. Quer dizer, não é dizer que até aos 80 as pessoas estão na terceira idade e que dos 80 aos 100 as pessoas estarão na quarta idade. Não, a diferenciação aqui não se faz sob o ponto de vista cronológico, faz-se sob o ponto de vista funcional. Isto é, faz do modo como as pessoas funcionam e faz-se do modo como nós podemos olhar para as pessoas e olhar para elas, perspectivar também diferentes atitudes face a elas. Para mim, tal como eu entendo, enfim, não sou só eu que entendo, há hoje um consenso relativamente a isto. A terceira idade é ainda um período onde a capacidade da autonomia é quase total. Não vou deixar a diferenciar, enfim, os níveis de autonomia, mas onde a capacidade da autonomia é quase total. E isto permite-nos perfeitamente considerar que uma pessoa na terceira idade, isto é, com 60, 70, 80, 90 ou mesmo 100 anos, estando na terceira idade, é uma pessoa perfeitamente capaz de cuidar de si, de ser autónoma e de contribuir ainda para o funcionamento da sociedade dentro daquilo que são os seus interesses, os seus desejos e as suas aptidões. E reparem que também não vou aqui diferenciar contribuir para o funcionamento da sociedade, tanto pode ser cuidar de um neto ao fim da tarde, como trabalhar numa associação, como ser Presidente da República. O nosso Presidente da República já tem mais de 75 anos de idade e ainda contribuirá, melhor ou pior, de acordo com os críticos, para o funcionamento da sociedade. Portanto, isto é contribuir para o funcionamento da sociedade. Enfim, sob o ponto de vista psicológico, aquilo que ele faz, para mim, é claramente equivalente ao cuidar do neto, ou seja, enfim, faz o papel dele, tal como a senhora, o senhor que cuida do neto, que vão buscar à escola, contribui. E, portanto, temos aqui uma terceira idade completamente funcional, completamente capaz de contribuir socialmente e que não precisa necessariamente ser mais cuidado do que eu ou de uma pessoa mais jovem do que eu. E depois temos uma quarta idade. E esta quarta idade, sim, merece um cuidado diferenciado, porque quando falamos em quarta idade aqui, estamos a falar em pessoas aos quais se associa um maior risco de incapacidade ou aos quais se associa mesmo incapacidade e dependência. Aqui estamos a falar de pessoas que sofrem doenças crónicas, incapacitantes, demências, estados confusionais, enfim, situações que, de facto, remetem para um plano aqui sim do cuidado e da necessidade de se prestar cuidados a estas pessoas de um ponto de vista diferenciado. Portanto, se nós mudarmos, digamos, o nosso olhar sobre as pessoas mais velhas, de um olhar global, em que todos caem dentro da categoria dos mais velhos, ou dos velhos, ou da velhice, para um olhar diferenciado, onde nós procuramos distinguir o que é a terceira idade e o que é a quarta idade, muda também, justamente, a forma como consideramos que estas pessoas, em diferentes condições funcionais, poderão contribuir socialmente e poderão ser ativas sob o ponto de vista pessoal e social. Evidente que eu diria, enfim, para concluir este ponto, que ao ter esta diferenciação, eu acho que isto remete para, digamos, um plano de desafios, também para um plano de dilemas. O plano dos desafios, eu diria que é imprescindível hoje eu compreendo perfeitamente o discurso, por exemplo, que este governo fez, o movimento de promoção da natalidade, mas também penso que é um discurso incompleto, simultaneamente nós não desenvolvermos em relação às pessoas mais velhas, nesta terceira idade, como eu caracterizei, um olhar também positivo. Na verdade, é muito difícil nós desenvolvermos em relação às pessoas mais velhas da terceira idade um olhar positivo quando nós vemos que, de facto, há tão pouco estímulo a que as pessoas mais velhas possam contribuir socialmente. Em Portugal, hoje, como sabem, é frequente dizer-se que uma pessoa com 50 anos, se for despedido, não consegue arranjar emprego, não é? Ora, eu tenho 50 anos. Portanto, sinto-me imediatamente dentro dessa categoria dos pré-reformados, mais ou menos à força, mas sobretudo dos pré-inúteis, ou seja, daqueles que muito cedo, ou seja, enfim, ainda com um terço, pelo menos, da sua vida para viver, são remetidos para um plano
de quase utilidade social e de peso social, ou provavelmente a ideia inicial. Portanto, eu acho que nós temos uma realidade demográfica que não vamos poder mudar nos próximos 15, 20, 30 anos, mesmo que a natalidade suba consideravelmente em Portugal nos próximos anos, eu sinceramente não acredito. E, portanto, isso significa que, para a sociedade portuguesa, é um desafio muito importante reolhar novamente para esta demografia e reolhar novamente para as pessoas mais velhas, não as tomando como incapazes pelo facto de terem 50 ou mais anos. Já não falo sequer nos 65 ou 70 ou mais anos, mas pelo facto de terem 50 ou mais anos. Por outro lado, também acho que esta diferenciação entre a terceira e a quarta idade permite-nos olhar para alguns dilemas que aqui se podem levantar. Nomeadamente porque há de facto, algumas evidências relativas à quarta idade que levantam problemas muito sérios sobre o que fazer com as pessoas que, numa quarta idade e numa condição, em muitos casos, de incapacidade absoluta, teremos de manter no nosso seio. Muito antes das pessoas se confrontarem com a morte, muitas destas pessoas da quarta idade vivem muitos anos. E ao viverem muitos anos, de facto, representam para a sociedade um dilema. O que fazer com elas? Eu tenho esta consciência, digamos, muito clara, nós temos muita dificuldade em saber o que fazer das pessoas mais velhas que se tornam incapazes e que se tornam dependentes. E é por isso que gostaria agora, e aliás para concluir, de falar um pouco sobre os lares